Olá, gente, eu estou com o Castro nesse vídeo agora, que fez questão de contribuir com o treinamento, e ele vai responder algumas perguntas para que vocês se sintam mais encantados ainda com a Unilei, com esse treinamento que a gente está fazendo. A primeira delas, Castro, que eu queria fazer para você, é como que tudo começou? Como que iniciou há quase, nós já vamos fazer 15 anos de Unileia, como que começou lá atrás e como que está hoje? Se você puder nos falar, eu agradeço. Vamos lá, vou tentar contar um pouquinho, né? Mas eu vou ser breve, eu vou ter que resumir para não ficar longo, o pessoal também não se cansar, tá bom? Primeiro, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão fazer esse projeto, esse treinamento, mas eu acho uma iniciativa muito bacana, tá? E sempre que precisar, eu estou à disposição. Só não sei se vou conseguir contribuir com muita coisa, porque nem vídeo eu gosto de fazer. Mas vamos lá, pessoal. Tudo começou mais ou menos nessa época que você falou, quase 15 anos atrás. Ainda não chegamos a 15, porque a nossa primeira turma, a primeira iniciativa que a gente teve foi em 2006. Então, 15 anos a gente vai completar ano que vem. Mais de 2005 para 2006, a gente já começou a entender e a ver um movimento de mercado no que tange a projetos de... eu não vou chamar pós-graduação, mas projetos principalmente de graduação à distância. Muitas instituições entrando no mercado e conseguindo volumes muito interessantes de matrícula e de demanda. E nessa mesma época a gente trabalhava, eu dentro do Grupo Ideia, que foi o precursor da Unileia, a gente fazia a gestão dos cursos de pós-graduação do IBMEC. Não sei quem conhece o IBMEC, mas são cursos muito segmentados, muito específicos, caros, com uma entrega demorada, captação de alunos dificílima, entrega mais difícil ainda, porque o grau e o nível de exigência dos alunos era enorme. E nas discussões, e dando uma olhada no mercado, e sempre a gente olhando para fora, e a gente sempre muito inquieto, e com esse movimento de projetos e cursos em EAD, a gente talvez tenha aí oportunidade. Mas a graduação, ela até hoje é muito regulada, então a gente viu também que, primeiro, para entrar na graduação ia demorar muito tempo e o investimento era muito grande. E a gente também viu que mesmo as instituições que já trabalhavam com EAD, elas não focavam em pós-graduação. E foi aí que a gente viu uma tremenda oportunidade, uma demanda reprimida enorme em cursos de pós-graduação, e a gente resolveu apostar. A gente pegou já alguns cursos e alguns projetos e alguns professores que a gente já tinha na área de educação. A gente montou os 5 primeiros cursos de pós-graduação na área de educação. A gente pegou alguns canais de venda que a gente já tinha, de alguns projetos que a gente conduzia, principalmente no estado de Goiás e no Distrito Federal, e a gente foi para a rua vender pós-graduação à distância na área de educação. Isso foi exatamente em outubro de 2006. Eu me lembro, nessa época eu tinha 20 anos. Não entendi o riso. Mas... foi quando tudo começou. E na nossa primeira turma, que a gente abriu ela em dezembro, a gente já tinha 150 alunos, olha que bacana. O ano seguinte, 2007, a gente já terminou o ano com mais de 5.000 alunos matriculados. E aí a gente foi ganhando mercado, a gente incrementou e a gente entrou com alguns diferenciais em relação à concorrência, e eu acho que isso foi fundamental para a gente conseguir crescer da forma como a gente cresceu e que a gente segue crescendo, né? E eu tenho uma coisa legal, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui o primeiro consultor do SIM da nossa empresa. Porque para poder contratar as pessoas, criar os scripts, entregar o material de trabalho, eu precisava saber o que os nossos interessados, ou seja, as pré-matrículas perguntavam. E a gente não fazia ideia de quais eram as perguntas. Então, eu, durante uma semana, fiz todos os atendimentos do SIM, só tinha eu de consultor, e eu ia anotando aquelas coisas que me perguntavam e montei o kit inicial de atendimento para a pós-graduação da nossa instituição. Foi mais ou menos assim.
Que legal. E nesse período, Castro, o que é que mais te cativa na Unileia? O que está no nosso DNA? O que faz os seus olhos brilharem? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que a coisa mais diferente, eu acho curioso também, porque quando as pessoas entram na nossa empresa, elas percebem, inclusive, um clima, uma cultura muito diferente. E eu acho que esse é o nosso, é a coisa que mais me deixa contente, que eu chamo assim, é a nossa perspectiva informal, né? Somos uma empresa informal. E ela começa com tudo, a própria estrutura da nossa, eu vou dizer assim, as nossas salas, a nossa infraestrutura, a forma como até nós, diretores, nos vestimos, né? Na sexta-feira, da gente ir de camiseta, ir de camisa polo, o fato da gente estar sempre com a porta aberta, o fato da gente fazer reunião no corredor e tomar decisão no corredor, o fato da gente ter esse clima muito diferente. Eu acho que essa forma da gente lidar com as coisas e com as pessoas, ela é muito diferente na nossa instituição. Eu venho de uma multinacional, de uma empresa que tinha sede nos Estados Unidos, toda formalzinha, eu trabalhava de terno e gravata, e quando a gente vem para essa perspectiva que eu comecei na consultoria, no Grupo Ideia, que lançou a Unileia, os sócios do Grupo Ideia são os sócios da Unileia, e que a gente trabalhava já também de uma maneira muito informal. Eu acho que o nascedouro da nossa instituição, e isso permeia até hoje, é muito bacana esse jeito direto, rápido, objetivo da gente trabalhar, dizer, responder, organizar. Não tem mimimi, não tem nheco-nheco, vamos lá e vamos resolver. Eu acho que isso é fundamental para a gente tomar decisões rápidas e a gente ter um entendimento de como é que está a nossa operação. A gente sempre fala direto com a operação, né? A gente está muito em contato com quem entrega, com quem está em contato com os nossos alunos, com os nossos interessados, com as nossas press, enfim. E eu acho que isso é muito bacana, eu gosto muito disso. Legal, Castro. Só faltam mais duas perguntas na sua visão, com a experiência que você já tem de educação, o que nos diferencia das demais instituições de ensino? O que a Unileia tem de diferente? Eu acho que, assim, primeiro, inovação. Eu acho que a gente está no mercado, primeiro, muito competitivo, né? E se a gente não inova, a gente perde mercado. E a gente vem crescendo desde que a gente fundou a empresa. Então, eu acho que esse nosso processo de inovação é fundamental. É o que eu digo, existe um espírito de empreendedorismo dentro da nossa organização. E isso é fundamental. E por isso a gente está sempre buscando inovar. E a gente inova... dou alguns exemplos, assim, eu acho que é bem bacana, e não é só a inovação em tecnologia, falando, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de inovação, pensam em tecnologia. Tem tecnologia, evidentemente, né? Por exemplo, Blip, por exemplo, o portal do nosso aluno, por exemplo, o aplicativo do nosso aluno. Quando a gente fala de tecnologia, essas são as inovações que a gente buscou. Mas a gente tem inovação em processo, a gente tem inovação em discurso, a gente tem inovação de produto, é fundamental, né? Esse ano, olha que coisa bacana, pessoal, a gente vai bater o recorde de lançamento de cursos de pós-graduação. Esse ano a gente vai chegar a 400 novos cursos lançados. E isso no meio de isolamento social, de pandemia, de toda essa maluquice que a gente está vivendo. Então, isso está diretamente vinculado à inovação, né? Uma outra coisa fundamental que eu acho que é muito importante e que a gente tem isso, e que está vindo também muito ligado ao nosso espírito empreendedor, é que a gente está sempre de olho no mercado e a gente está sempre de olho nos concorrentes. No mercado, para entender o que há de oportunidade para a gente buscar e trazer para a gente. E nos concorrentes, evidentemente, o que de novo eles estão fazendo, que eles estão implementando,
o que dá para a gente copiar ou o que dá para a gente melhorar e lançar. Então, isso é fundamental. Outra perspectiva que eu acho que é fundamental na nossa empresa e que faz com que a gente permaneça sempre nesse crescimento contínuo é controle. A gente tem controle do que a gente faz, então a gente tem as informações, a gente tem os números, a gente tem os relatórios, e a gente passa o dia inteiro olhando para isso para entender o que melhorou, o que piorou, por que piorou, o que a gente pode ajustar, o que dá para implementar, para a gente poder seguir nesse processo de crescimento. E por último, e sim o mais importante, são as pessoas, né, Camila? Nada, absolutamente nada teria sido possível, ou será possível, ou é possível dentro da nossa organização, e não só na nossa, mas em qualquer outra, em qualquer empresa, está vinculado às pessoas, né? Se a gente não tem pessoas vestindo a camisa, se a gente não tem pessoas comprometidas, motivadas, a fim de trabalhar, a fim de dar feedback para a gente, a fim de ajudar a empresa a crescer, a gente pode ter ferramenta, a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter instalações, a gente pode ter tudo. Se as pessoas não abraçarem a causa, não vestirem a camisa, esquece. Então, o mais importante são as pessoas. E eu acho que a gente tem uma equipe extraordinária, simples assim. Legal. E, por último, quais são as expectativas da empresa e sua para o futuro? Vamos lá. A primeira etapa do nosso projeto, ela já foi cumprida, que é a seguinte: a gente lançou um primeiro projeto muito robusto de pós-graduação à distância, e hoje somos líderes de mercado no Brasil, e você pode pegar qualquer perspectiva de comparação, em número de alunos, número de cursos, venda, receita, nós somos os maiores em pós-graduação lato sensu no país, tá? E a gente tem informações seguras de que somos os maiores. Agora falta a segunda etapa, e a segunda etapa ela virá em breve, quando a Unileia virar centro universitário. A gente está, assim, em vias de virar centro universitário. A nossa perspectiva era que a gente virasse centro universitário esse ano, mas por conta da pandemia, as visitas foram canceladas, as visitas do MEC foram canceladas, mas a gente tem muita convicção de que isso deve acontecer no primeiro semestre, até o primeiro semestre do ano que vem. E aí, Camila e pessoal, quando a gente virar centro universitário, o céu é o limite, porque a gente não vai ter a limitação de lançamento de novos cursos, e a gente também não terá limitação de vagas nos cursos de graduação. E aí a gente vai poder lançar o curso que a gente quiser, da forma como a gente quiser, onde a gente quiser, e essa mesma energia que a gente tem para pós-graduação, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter para graduação. Que a gente tem para pós, a gente vai ter para graduação. E a gente tem potencial, e essa é a minha expectativa, de ser um dos líderes de mercado no país, e aí sim, em educação e ensino superior, não só pós-graduação. Tá bom?